Shabbat Shalom Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem, finalmente vamos iniciar agora a nossa Parashá, vamos começar o nosso Shiur da Parashá de hoje, da Parashá dessa semana, da porção da Torá dessa semana, Baruch Hashem, vamos nos deleitar nas profundidades da Torá Sagrada. Eu quero convidar a todos vocês a abrirem juntamente conosco em no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1 em diante. Nós vamos nos aprofundar sobre a Parashá Chayei Sarah, que encontra-se em Gênesis capítulo 23, versículo 1 em diante. Baruch Hashem. A começar pelo subtítulo da Parashá de hoje, que é o seguinte: todas as coisas atuam, elas ocorrem para o bem, ou seja, para o benefício daqueles que amam Elohim. Isso está na Igeret HaRav Shul HaShaliach El Harumim, ou seja, na carta do Rabino Paulo à comunidade judaica em Roma, capítulo 8, versículo 28. Agora nós vamos para a introdução com um comentário, aliás, com os comentários dos nossos sábios de abençoada memória, no Humash Gutnik, nessa edição tão especial que nós utilizamos aqui como material fundamental nas nossas aulas. Humash Gutnik, edição encadernada da Torá, livro de Gênesis. O comentário está na página 139. A começar pelo nome da Parashá. Chayei Sarah quer dizer a vida de Sarah. Um nome impróprio, ao que parece, para uma Parashá que descreve os eventos que se seguiram ao falecimento de Sarah. Como esse nome reflete o tema da Parashá, ou seja, como é que esse nome, que reflete a morte de Sarah, pode refletir o tema da Parashá, ou seja, o tema da porção da Torá, o tema desse episódio da história de Sarah, esposa de Abraham, Sarah, esposa de Abraão. Nossos sábios do Talmud, da literatura do Talmud, ensinaram que Sarah, ou Sarah, faleceu ao ouvir que seu filho quase tinha sido morto na Akedah, ou seja, no episódio onde Avraham Avinu deposita seu filho já adulto, Yitzhak, ou seja, Isaac, no altar para ser imolado. Então, o Midrash, que é a literatura de parábolas, que explica as profundidades, os nuances, vamos dizer assim, os bastidores da Escritura Sagrada através de uma linguagem de parábolas, nos diz que quando Sarah, mãe de Yitzhak, mãe de Isaac, soube da notícia dentro dessa parábola, quando Sarah soube que seu filho Yitzhak estava sendo elevado ao altar no Monte Moriá, no Har Moriá, para ser imolado, essa notícia foi tão impactante, foi algo tão violento, que Sarah faleceu a tomar conhecimento de que seu filho estava sendo elevado para ser imolado sobre o altar, no Har Moriá, no Monte Moriá. Por que Sarah não pôde resistir à ideia da Akedah, enquanto Avraham foi capaz de lidar com ela? Então, por que dentro dessa conjuntura não houve uma resistência maior por parte de Sarah, que veio a falecer, veio a óbito? Se Avraham Avinu, nosso pai Abraão, estava muito mais imerso, vamos dizer assim, o impacto
foi maior com Abraham, uma vez que foi o próprio Abraão que depositou seu filho sobre o altar. Ou seja, a tensão, o clima de tensão e de perigo se fazia maior na situação de Abraão depositando seu filho sobre o altar para ser imolado do que propriamente dito para Sará. Porque o impacto foi fulminante para Sará, que estava distante da situação, que veio tomar conhecimento por meio de notícia, por meio de notificação, uma vez que Abraão não presenciou a situação de maneira distante. Ele estava no epicentro da situação. Por que o impacto foi diferente na vida de Abraão em relação a Sará, sua esposa Sará? Esse ponto reflete a diferença de propósitos entre Abraham e Sará. Então nós temos aqui um paralelo de propósitos, nós temos um paralelo de configuração, de configurações diferentes na vida de Abraham e na vida de Sará, na vida de Abraão e na vida de Sará. Abraham estava disposto a imolar seu filho e levou a cabo todo o processo com simcha, com alegria, pois sabia que esta era a vontade de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno Bendito Seja. Ele estava contente com um nível de transcendência, um nível de elevação que exige que a pessoa negue o mundo, negue o Olam Hazé, o mundo presente, libertando-se da existência comum. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: duas pessoas, casal Abraham e Sará, os dois com características singulares, com características específicas, ambos com suas respectivas configurações, características. Abraham elevou-se de tal maneira na presença de Hakadosh Baruch Hu, na presença do Eterno Bendito Seja, que mesmo uma situação tão difícil quanto levar o seu filho em direção ao local de sua imolação, depositar o seu filho, seu único filho, com Sará, seu primogênito, com sua esposa Sará, o filho de uma promessa, o sonho maior desse casal, a maior expectativa desse casal, justamente com seu filho Yitzhak, com seu filho Isaac. Mesmo assim, Abraham, com muita simcha, com muita alegria, eleva o seu filho em direção e sobre o Har Moriá, o Monte Moriá. Como pode uma situação tão tensa, o próprio pai se comportar de maneira alegre, com muita simcha, obedecendo ao Eterno, se submetendo a um desígnio extremamente tenso e difícil, principalmente para um pai? Isso demonstra um nível de consciência, um nível de elevação de consciência de Abraham Avinu. Como é que pode uma situação tão difícil, um cenário de tamanha pressão, o próprio pai elevar o seu filho, tão esperado, tão desejado, tão almejado, para ser imolado? Então nós temos registrado na Torá, nesse momento, o nível de Abraão, de elevação na presença de Hakadosh Baruch Hu, o seu nível de obediência ao Eterno, o seu nível de consciência, seu nível de relação com o Eterno. E isso faz total diferença
na vida do indivíduo, como fez diferença na vida de Abraham, na vida de Abraão. Mesmo Sará, sua esposa Sará, sendo uma mulher de tamanha elevação diante do Eterno, essa experiência era tão profunda, tão impactante, que Sará não soube lidar com a notícia de que seu filho estava sendo elevado sobre o Har Moriá, o Monte Moriá, para ser imolado. E o nível de Sará não foi suficiente para protegê-la da notícia tão difícil de suportar, de saber, de ter a noção, de ter conhecimento de que seu filho estava sendo erigido para ser imolado. Estava sendo depositado no altar para ser imolado. Abraham estava disposto de imolar o seu filho e levou a cabo de todo o processo com simcha, com alegria, pois sabia que esta era a Ratzon, a vontade do Eterno. Ele estava contente com um nível de consciência tão elevado que exige que a pessoa negue o Lamhazé, o mundo presente, toda a conjuntura do mundo presente, libertando-se da existência comum. Ou seja, a maneira de Abraham perceber o mundo, a vida, era tão elevada que todo o seu criticismo natural, proveniente das percepções naturais, das percepções humanas naturais, do comportamento humano natural, como nós poderíamos imaginar que naturalmente, dentro de uma perspectiva natural, Abraham não fizesse, não obedecesse o Eterno em relação a levar o seu filho para ser imolado. Então não é uma atitude natural perante os homens naturais, perante uma mentalidade natural. Isso significa automaticamente que a natureza de Abraão, suplanta, transcende a perspectiva natural. Natural para Abraão, é perceber o mundo, entender o mundo conforme a perspectiva concreta e real de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno. Abraham, desde a sua primeira experiência com o Eterno, quando o Eterno se revela a Abraham, ele se elevou de tal maneira diante do Eterno que ele depositou no Eterno confiança, emuná. Isso lhe foi imputado como justiça. Abraham foi considerado pelo Eterno um tzadik, um justo. Porque apesar de toda a situação, todo o cenário em que viveu Abraham, em que estava vivendo Abraham, já de idade avançada, ele confiou na promessa de Hakadosh Baruch Hu, de que Abraham não somente seria o pai de Yitzhak, como também seria o patriarca de todo o homem de Israel, de todo o povo de Israel, não somente no território de Israel, mas como também em todas as nações, em todos os países, de geração em geração até o fim dos dias, até o Harit Hayamim, fim dos dias. Então, desde a primeira experiência relacional de Abraão com o Eterno, ele já estava em constante elevação diante do Eterno, de maneira impressionante, ao ponto de ser submetido a uma situação de muita dificuldade. Abraham, aliás, passou por 10 testes. Abraão passou por 10 experiências muito tortuosas. Sua esposa foi sequestrada, sua esposa foi raptada, sua esposa era desejada por povos hostis. Abraham passou fome, passou dificuldades em Canaã, na terra de Canaã. Dez foram as provas
tensas na vida de Abraham, inclusive a maior de todas, a Akedah. Esse episódio onde Abraham leva o seu filho, o seu próprio filho, para ser imolado. Mas, mediante essa maturidade, mediante esse nível de consciência, esses níveis de consciência extremamente elevados de Abraão, nosso pai, essa situação foi possível, inclusive com alegria. Diferentemente do que aconteceu com Sará, que era elevada, que possui uma elevação diante do Eterno, mas não da mesma forma, da mesma maneira, na mesma configuração de Abraham Avinu. Foi algo insuportável para Sará, tomar conhecimento de que seu filho, seu único filho de Isaac, tão esperado e almejado, tão querido, estava sendo posto para ser imolado sobre o altar. E como é que isso é possível? Como é que Abraham, um pai de idade avançada, pode ser submetido a uma situação tão difícil e superar uma situação tão difícil, tão tensa, uma provação tremenda, e transcender essa situação e sair dessa situação com louvor, com uma elevação ainda maior? Como é possível para uma pessoa, para um indivíduo, ser capacitado pelo Eterno com tamanha resistência, com tamanha maturidade? Isso vem da Ribonut Shel Elohim. Isso vem do conhecimento da soberania de Deus, da Hod Elohim, da majestade divina. O princípio de toda maturidade, o princípio de toda consciência em constante elevação, vem do conhecimento de que Deus é soberano. Saber compreender e pôr em prática que o Eterno é soberano é a chave não só interpretativa, mas é a chave analítica para as nossas vidas no dia a dia, no cotidiano, na nossa rotina. Tomarmos o conhecimento e pormos em prática adequadamente de que o Eterno é soberano faz total e absoluta diferença no nosso dia a dia. É uma conjuntura fácil de ser aplicada no dia a dia? De maneira alguma. É um desafio diário. Existem situações, ou vão existir situações, onde nós vamos, na maior parte das situações, na maior ocorrência, nós vamos obter sucesso, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, no conhecimento e na prática do conceito de que o Eterno é soberano. Assim como Abraham, assim como Abraão e também Sará o faziam. A eles o Eterno se revelou, eles tomaram conhecimento da soberania do Eterno. E sabendo que o Eterno, tomando conhecimento que o Eterno é soberano, a mentalidade e o comportamento deles se tornou uma situação onde eles estavam com muita confiança no Eterno. A confiança no Eterno que eles depositaram é porque eles sabiam, tinham conhecimento de que o Eterno é soberano. Portanto, pessoas de idade avançada poderiam suportar 10 testes difíceis e o maior de todos, o episódio da imolação de Yitzhak, que foi impedida, mas a intenção, o cenário foi real. O desfecho, Baruch Hashem, conforme a vontade do Eterno, bendito seja, não foi aonde Yitzhak de fato foi imolado. Mas no nível intencional, no nível de Yotzer, no nível de intenção, de Yetzer, Yitzhak e Abraham obedeceram ao Eterno plenamente. Os nossos sábios concluem que Yitzhak, de fato, foi considerado um objeto de imolação diante do Eterno, mesmo não tendo sido morto.
E ele é chamado na Rabbanut, na tradição, como um Olá Temimim, como uma elevação contínua diante do Eterno, uma espécie de imolação ambulante diante do Eterno. Ou seja, a vida de Yitzhak era completamente dedicada a Hakadosh Baruch Hu. Em todos os seus afazeres, em todos os seus feitos, em todas as suas ações, nos seus pensamentos, sentimentos, desejos, pretensões, atitudes, no uso dos seus sentidos, no uso do seu corpo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua rotina, Isaac levou uma vida de dedicação ao Eterno. Isso tudo já foi herdado, já é uma herança comportamental que ele pôde aprender e absorver diretamente de seu pai e de sua mãe. Isaac aprendeu através dos seus padecimentos, através dos padecimentos de seu pai e de sua mãe, das dificuldades internas e externas que passaram os seus pais. Isaac também passou por dificuldades, por testes. E logrou sucesso em todos eles. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Isso tudo só é possível mediante o conhecimento da Ribonut Shel Elohim, ou seja, o conhecimento de que o Eterno é soberano. Não de uma maneira superficial, mas de maneira adequada, de maneira correta e profunda, conforme está estabelecido na Torá. Não somente de maneira teórica, mas sobretudo de maneira prática. E nós vamos compreender isso de maneira profunda a partir desse patamar, a partir desse ponto do nosso estudo de hoje. Então, redobre a sua atenção. Nós estamos a apenas 20 minutos da Parashá Chayei Sarah, Baruch Hashem. Então, por outro lado, Sarah não pode assimilar essa ideia, uma vez que seu objetivo era servir a Deus dentro do mundo, dentro do Olam Hazé, do mundo presente, ou seja, da materialidade. Até onde Sarah poderia entender a Nefesh, o nível de consciência de Yitzhak, precisava ficar em seu corpo, de forma que ele pudesse fazer do mundo, da nossa realidade, um lugar melhor, mais elevado ao Eterno. Assim, o propósito de Sará em vida foi mais habilmente expresso através dos eventos dessa parashá, dessa porção da Torá, desse episódio da história de Abraão e Sará, quando dois elementos fundamentais da nação de Israel, ou seja, Abraão e Sará, foram estabelecidos dentro do mundo pela primeira vez. O povo de Israel, Yitzhak, a primeira pessoa a nascer como um israelita, mesmo não nascendo no território de Israel definido, mesmo ainda não existindo uma nação, um país chamado Israel, Yitzhak é considerado o primeiro israelita, ok? Porque ele é o filho da promessa. Casou-se com Rivka, com Rebeca, que tinha padrões comportamentais e transcendentes, ou seja, a nível de consciência, tão elevados quanto ele. Uma mulher apropriada para substituir Sará como uma mãe em Israel, como uma matriarca no povo de Israel, no nosso povo de Israel. O segundo aspecto é o seguinte: a terra de Israel. Em nossa parashá lemos como Abraão, comprou o primeiro pedaço na terra de Israel, que está até hoje, Baruch Hashem, de forma aberta e inconteste, sob liderança do povo de Israel. Esta foi a primeira expressão no mundo do direito de Israel à terra prometida. Então, nós temos aqui a compra da terra de todo o distrito, de toda a região geográfica de Israel, ok? Assim como ocorreu em diversos momentos da história, inclusive da história recente, onde a comunidade judaica comprou diversos terrenos a partir de 1947, a partir da década de 30, comprando diversos territórios que, apesar de ser a sua herança, estavam ocupados por etnias, povos e culturas de outras nações.
Então, não somente o povo de Israel, o povo judeu, tem reivindicado a sua herança, ao qual o Eterno reservou, como também tem feito e tem utilizado todos os recursos, inclusive financeiros, para justificar a sua permanência na terra de Israel, na terra de Israel. E isso nós observamos desde aqui da história de Abraham, Sará e Yitzhak, de Abraão, Sará e Isaac. Assim, embora a nossa parashá, a nossa porção da Torá de hoje, descreva eventos ocorridos depois do falecimento de Sará, ela é chamada, não obstante, de a vida de Sará, pois nela aprendemos como o verdadeiro propósito de Sará em vida começou a ser cumprido, o início da nação de Israel e sua terra aqui no mundo físico. Esse comentário está baseado em Sirat Shabbat Parashá Raei Sará, que foi escrito no ano 5748, nós estamos no ano 5784. Ok? Baruch Hashem. Vamos dar continuidade agora, com a nossa atenção redobrada, a todo o conteúdo do nosso estudo de hoje da Parashá, da porção da Torá, Raei Sará. Então, meus amigos, nós precisamos compreender de fato as informações da Parashá Raei Sará. Nós precisamos compreender os fundamentos da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus, como chave interpretativa e chave analítica para o nosso dia a dia. Não só no uso e no estudo da Parashá, no uso do estudo das porções da Torá, dos livros do Tanakh Sagrado, da Escritura do Eterno, como também nas nossas vidas. Nós precisamos aplicar o conhecimento da soberania do Eterno, não só no estudo da Torá, como também em todas as demandas, em todas as situações e ocorrências diversas e adversas do nosso dia a dia. Assim como fez Abraão e assim como fez também Sará. Assim também como o fez Yitzhak, ou seja, Isaac. Então, meus amigos, qual é o padrão, quais são os primeiros fundamentos da Ribonut Shel Elohim? Quais são os primeiros fundamentos do conceito da soberania de Deus? Antes de Abraão, todos os Mashartei Hael, todos os servos de Deus, estavam cientes de todas as bases fundamentais que norteiam a nossa existência nesse mundo. Como comentam também o Midrash. O que é o Midrash? Para quem não sabe ou para quem esqueceu, Midrash é a literatura, é o livro que explica as profundidades, os nuances, os bastidores, por assim dizer, da Escritura Sagrada. Então, conforme esse livro, Midrash, que explica a Escritura através de uma linguagem de parábolas, nós temos o conhecimento de todos os fundamentos da soberania divina. O princípio é que, antes de criar o universo, o Eterno concebeu 7 conceitos. Então nós precisamos entender que o Eterno é soberano e ele estabeleceu 7 conceitos que possibilitassem a existência do mundo. Não só a criação como nós vemos, no sentido de um cenário, a fauna, a flora, a natureza, os nossos corpos, mas toda a vida, toda a jornada da vida, toda a história da existência foi planejada pelo planejador, em hebraico Yotzer, o intencionador, traduzido também como o criador, mas sobretudo o intencionador, aquele que teve a intenção de criar todas as coisas, planejou, Yotzer, ok? Então, são 7 os fundamentos, são 7 recursos que o Eterno criou para possibilitar a existência, toda a história da vida. Primeiro, a Torá. Segundo, a Teshuvá. Terceiro, Gan Eden, o jardim dos prazeres, o Éden, o jardim do Éden. O quarto, Gehinnom, o local de sofrimento e penitência, traduzido vulgarmente como inferno.
O quinto, Kiseh HaKavod, ou seja, o trono de glória, o conceito de soberania do Eterno propriamente dito. O sexto, o Beit HaMikdash, o templo, o local de culto, de serviço ao Eterno. E o sétimo, o nome do Mashiach, o nome do Messias. Então são 7 os fundamentos que possibilitaram não somente a criação do mundo, como a história, a jornada, o sentido da vida. Ok? Então toda a vida, toda a nossa existência, ela é propositada, ela é proposital. O Eterno planejou toda a existência. O Eterno planejou, inclusive, a história do homem. E semeou o homem, a humanidade, em toda a criação, dentro de um planejamento. Então nada é aleatório, nada está, como nunca esteve, jamais estará, dentro de acasos, dentro de ocorrências aleatórias, sem sentido, desprovidas de sentido. Tudo nesse mundo está exatamente dentro do propósito divino. Então, continua o Midrash. Agora explicaremos de que maneira estas 7 criações, esses 7 fundamentos em particular, são vitais para a humanidade, que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. O mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir os seus ditames. Ok? E continua o Midrash, esse livro que explica a Escritura dentro de uma linguagem de parábolas. A opinião ao qual faz referência nosso texto pertence ao Ran, na Guimará Nedarim 39a, num livro, numa literatura chamada Guimará Nedarim, capítulo 39, parte A. Desde seu ponto de vista, esses 7 conceitos, esses 7 princípios da criação foram concebidos no pensamento de Hashem, no pensamento de Deus antes da criação, porém transformados em realidade numa época posterior. Obviamente, o planejamento antecede as ações. O planejamento está no campo abstrato, ele antecede aquilo que é concreto. Ok? Por exemplo, o Gehinom, o local de sofrimento e penitência, traduzido como inferno, foi criado no 2º dia da criação. O Gan Eden, o Jardim dos Prazeres, o Jardim do Éden, no 3º e assim por diante. A Teshuvá, que é o retorno ao Eterno, ou seja, o princípio, o dispositivo que faz com que o homem possa se arrepender diante de Deus e se converter a Deus, esse princípio foi concebido na mente do Eterno para manter a existência do mundo. Um mundo sem Teshuvá, sem arrependimento, pereceria inevitavelmente aos olhos do juiz, aos olhos do Eterno. Então, se não fosse pela misericórdia do Eterno, criando o princípio da Teshuvá, do arrependimento, da conversão, o mundo já teria sido aniquilado há muito tempo. Também nós temos o Gan Eden, o Jardim do Éden, os prazeres, o Olam Rabá, mundo vindouro, que foi concebido na mente do Eterno a fim de assegurar um benefício para os tzadikim, para os justos, para os íntegros. O Gehinom, o local de sofrimento, foi concebido para dar castigo ao malvado, castigo aos perversos. Então, seja lá quem for, líder ou liderado, pessoa conhecida ou desconhecida, com status ou sem nenhum status, um célebre ou um anônimo, seja lá quem for disser que o Gehinom não existe, está deliberadamente mentindo, tanto na perspectiva literária do Tanakh Sagrado, da Bíblia, como também nas demais literaturas hebraicas, a exemplo da literatura rabínica, a exemplo do Midrash que nós estamos estudando aqui. Então, Gehinom foi concebido na mente do Eterno como um princípio de assegurar um fim, de dar castigo, inclusive, ao malvado, ao perverso, à pessoa perversa. O Kiseh HaKavod, o conceito de trono de glória, foi concebido antes do universo a fim de manifestar a glória de Hashem. É um princípio que o Eterno criou para que nesse mundo fosse manifesta
a glória do Eterno dentro de um padrão, dentro de uma intensidade suportável. Ok? Então, nós concebemos a glória do Eterno de uma maneira suportável, sem que o mundo seja aniquilado pelo peso da glória de Hashem. Ok? O lugar onde morava a Shekhinah, a presença divina, permanentemente era o Beit HaMikdash, ou seja, o templo construído, edificado por Shelomo HaMelech. Portanto, o conceito do Beit HaMikdash, do templo, da casa do Eterno, foi concebido como uma condição para a criação. O objetivo final da humanidade, inclusive, é chegar aos dias do Mashiach. É chegar a alcançar os dias do Messias. Portanto, o nome do Mashiach deveria ser formulado, o código do nome do Mashiach deveria ser formulado antes mesmo da iniciação, antes da criação do mundo. Isso inclusive, está presente em Mishlei, em Provérbios, capítulo 8, todo o capítulo 8. Ok? Tudo que nós estudamos aqui está no El Midrash, na edição em espanhol. Para quem é de língua portuguesa, vai conseguir estudar o Midrash de maneira mais prática. Não havendo traduções em português, existem edições em espanhol. Ok? Esse é o conteúdo original do Midrash, da literatura do livro Midrash. Ok, meus amigos, vamos dar prosseguimento. Como também comenta o Zohar. O livro do Zohar, inclusive na edição resumida, nós temos uma citação muito importante na página 106 até a página 108, ok? Sobre todo esse princípio da soberania de Deus que nós estamos estudando. E na página 106 até a página 108, nós temos uma explicação profunda, com muita didaticidade, com muitas informações, sobre quando o Eterno semeou o homem, depositou o homem dentro dessa realidade ao qual nós vivemos, o Olam Hazé, o mundo presente. Então o Eterno propositou todas as coisas e inseriu o homem, inseriu a humanidade dentro das suas duas classes, os Bnei Or e os Bnei Roshia, os filhos da luz e os filhos das trevas. Semeou joio e trigo nesse mundo, inseriu o homem, tanto o justo quanto o perverso, na nossa sociedade em que vivemos, dentro de todo esse propósito. Isso faz com que todo e qualquer indivíduo que pertence ao Eterno, assim como foi Abraão, assim como foi Sará, tomarem conhecimento da soberania de Deus e se tornarem pessoas bem-sucedidas. Não somente no aspecto financeiro, não somente no aspecto amoroso, mas em todos os aspectos da vida. Porque um tzadik, uma pessoa justa, o é de tal forma justo, num sentido integral, no sentido do conjunto da obra, e não de maneira seleta. A pessoa que de fato é justa, ela é justa pelo conjunto da obra. É uma pessoa íntegra. Quando se fala tzadik em hebraico, significa, sobretudo, integridade, ou seja, é a integralidade do caráter da pessoa, do seu proceder no dia a dia, e não somente em algumas áreas da sua vida, mas em todo o conjunto da obra da sua vida, ok? Então, Abraham e Sará, Abraão e Sará, foram bem-sucedidos no padrão, no conjunto da obra, num todo, em todas as áreas, em todos os ambientes da vida deles, por causa do conhecimento de que o Eterno é soberano. O Eterno se revelou, a sua soberania, a sua majestade, e por isso Abraham confiou no Eterno. Por isso Sará confiou no Eterno.
Porque o Eterno é soberano, é todo-poderoso, capaz de fazer pessoas idosas experimentarem situações tão terríveis quanto a que eles passaram, 10 testes, e serem bem-sucedidos em todos os testes, superarem todas aquelas situações tremendamente difíceis, sobretudo a experiência da Akedah, da elevação de Isaac para ser imolado sobre o altar. Confiarem que após a morte deles, que depois da morte deles, viriam descendentes tão numerosos, tão inumeráveis, como as estrelas do céu, as estrelas no universo, e os grãos de areia. Ou seja, incontáveis. Durante todas as gerações, até o fim dos dias. Então essa é a chave, não somente interpretativa, como também a soberania de Deus é a chave analítica para o nosso dia a dia, é a ferramenta que nós devemos utilizar em todas as instâncias, em todas as situações das nossas vidas, no dia a dia, no cotidiano. Isso é possível estudando adequadamente as porções da Torá. Ok? Vamos dar prosseguimento a esse terceiro nível, a esse terceiro e penúltimo nível do nosso estudo de hoje. Então, como nós estávamos comentando, o Zohar fala sobre isso. Da página 106 à página 108 dessa edição específica. Ok? Página 106 à página 108. Que no mundo das Neshamot, no mundo das almas, ou seja, no universo, na realidade, onde todos nós estávamos, inclusive aonde muitos outros ainda estão, aguardando até o momento de serem encaminhados para esse mundo físico. Ou seja, existe um mundo, uma realidade transcendente das Neshamot, vulgarmente das almas, que são instruídas pelo Eterno segundo a missão de cada uma delas, que elas devem exercer nesse mundo físico. Então, cada Neshama, cada alma, cada pessoa, é enviado para esse mundo e encarna num corpo. Nós não estamos tratando aqui de reencarnação, obviamente que não. Hasve Shalom, que até nos livre dessa Avodah Zarah, dessa idolatria. Nós estamos falando sobre o processo onde uma Neshama, uma Nefesh, uma vida, encarna num corpo, num receptáculo. Nós não somos somente matéria. Nós não somos apenas carne, ossos e tecidos, órgãos. Por dentro dessa carne, desse receptáculo, dessa casca, nós temos os nossos níveis de consciência, os nossos níveis de alma. Então, nós encarnamos, nos tornamos carne. Mas nós não somos somente carne. Nós somos integralmente níveis de existência. Nós somos 5 camadas existenciais. Cada indivíduo do povo de Israel, do povo de Deus, é um indivíduo feito de 5 níveis. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Achidah. O primeiro nível envolve o nível de consciência e o nível físico. Esse nível é chamado de Nefesh. Depois existe o nível de Ruach e assim por diante. São 5 níveis existenciais. Cada pessoa é um composto de 5 níveis. Ok? Baruch Hashem. Então, nesse mundo das almas, toda alma é instruída pelo Eterno sobre a missão ao qual ela vai exercer nesse mundo. O papel que cada vida, que cada pessoa, segundo a sua natureza, vai exercer nesse mundo. Tanto os justos quanto os perversos. Tanto os vasos de honra quanto os vasos de desonra.
Mas, de igual modo, ambas as classes questionam o Eterno, conforme está aqui no Zohar, da página 106 até a página 108. Elas reivindicam, elas suplicam o Eterno para que elas permaneçam no mundo das Neshamot, o mundo das almas. E o Eterno, ignorando o seu clamor, o clamor dessas Neshamot, dessas almas, instrui a cada uma sobre a missão ao qual elas vão desempenhar nesse mundo, como também revela o dia do nascimento e o dia da morte. Mostra o dia do nascimento e o dia da morte para cada uma dessas Neshamot, para cada uma dessas almas, assim como nós um dia também experimentamos. Porém, a memória, a recordação desse episódio elevado numa circunstância anterior, obviamente, é esquecida quando nós adentramos nesse mundo, nessa realidade. Quando nós somos semeados no ventre das nossas mães, a memória desse episódio é apagada. Toda a instrução que nós recebemos, enquanto éramos apenas alma, é apagado da nossa mente, é ocultado da nossa consciência. E nós vamos recobrar todo esse ensinamento quando estávamos no mundo das Neshamot, no mundo das almas, através dos nossos múltiplos padecimentos. No decorrer da nossa jornada, toda a Ribonut Shel Elohim, todo o conhecimento da soberania de Deus, todo o conhecimento de quem o Eterno é, todo o conhecimento do planejamento do Eterno para nós, todo o conhecimento daquilo que agrada e desagrada ao Eterno, todo o conhecimento da nossa missão nesse mundo, é recordado através de um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é através dos múltiplos padecimentos, ou seja, através das adversidades. O homem, de modo geral, seja o filho da luz como o filho das trevas, o justo e o perverso, compreendem de fato a vida, a existência, através de sofrimentos, através de adversidades. Da maior adversidade à menor adversidade, nós aprendemos, nós assimilamos, nós percebemos a verdade através das adversidades, tanto internas quanto externas. Então, o homem foi inserido na existência, no mundo presente, nós fomos inseridos aqui dentro de um propósito. E o conhecimento desse propósito faz com que o indivíduo venha lograr sucesso, venha obter sucesso, não somente em alguns aspectos da vida, mas em todo o conjunto da obra. Ok? Caracterizando assim uma pessoa justa. Assim como foi Abraão, assim como foi Sará, essa que é objeto aqui do nosso estudo de hoje. O Rabino Paulo, inclusive, comenta o seguinte: nós estamos a apenas 48 minutos do nosso estudo, finalizando aqui a terceira parte, iniciando a quarta e última parte do nosso estudo. O Rav Shel Hashali, o Rabino Paulo, emissário, escreveu o seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que predestinou, ou seja, existe uma classe de pessoas, Baruch Hashem, nós, Am Israel, o povo de Israel, pessoas das nações, que fazem parte do povo de Israel, exilados nas nações, como também as tribos de Benjamim, os pertencentes à tribo de Benjamim, Levi e Yehudá. Então, aos que predestinou, os remanescentes, ou seja, aqueles que de fato obedecem ao Eterno, esses são os de fato israelitas, não apenas no sentido étnico, mas sobretudo sobre a sua natureza celestial, ok? Esse é o verdadeiro israelita, aquele que de fato dá frutos, aquele que de fato é producente, que obedece às mitzvot. Não adianta a pessoa ser etnicamente judeu, etnicamente israelita, mas não obedece às mitzvot.
esse não é o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel é aquele que obedece à Torá, que vive em obediência ao Eterno e em comunhão com o povo de Israel. Ok? E aos que predestinou, a estes especificamente também chamou. Chamou o princípio de Kiriá, é um chamado, é uma convocação. E os que foram chamados, convocados, a estes também justificou, assim como Avraham Avinu, nosso pai Abraão, que foi justificado pelo Eterno. E aos que justificou, a estes também glorificou, ou seja, eles foram colocados num patamar de elevação. Isso está registrado, escrito na carta do Rabino Paulo à comunidade judaica, à comunidade israelita, em Roma, capítulo 8, versículo 30. Isso também nos remete a princípios da Torá. A origem de todo esse princípio, obviamente, está na Torá, a exemplo de Devarim, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, que diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, pois tu és um povo específico, um povo separado pelo Eterno, ou seja, um povo que foi especificado pelo Eterno, foi direcionado de maneira específica pelo Eterno teu Deus, foi a ti que Hashem, o Eterno teu Deus, elegeu. Ou seja, foram eleitos exatamente como o Rabino Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 30. Ok? Então, a correlação é direta entre esses dois textos. Elegeu dentre todos os povos, ou seja, mediante a todas as nações, a todos os países, o Eterno separou um povo e especificou esse povo, direcionando esse povo para uma missão nesse mundo específica. Não importa se esse povo, conhecido como Israel, nasce no território de Israel ou se ele nasce nas nações. O importante é que ele obedeça às mitzvot, os mandamentos. Que pratique, estude e pratique os mandamentos. Então ele elegeu esse povo dentre todos os povos sobre a face da terra para serem seu povo querido, o seu tesouro especial, o seu tesouro pessoal. Então não existe outro povo separado pelo Eterno, senão o povo de Israel. Não importa se essa pessoa, se esse israelita, ele nasceu na China, nasceu entre os sauditas, nasceu entre os etíopes, nasceu entre os congoneses, os maleses, ou os paraguaios, ou os portugueses, não importa onde esse indivíduo nasceu, onde ele foi inserido pelo Eterno nesse mundo. O importante é que esse indivíduo, essas pessoas eleitas pelo Eterno, tomem conhecimento da soberania divina e obedeçam ao Eterno no seu dia a dia, praticando os mandamentos. Seguindo, nós temos Terlim, Salmos capítulo 13, versículo 5, versículo 4 e 5. Pois o Eterno te elegeu, te escolheu Yaakov, Jacó para si, e Israel por sua propriedade. Isaías capítulo 41, versículo 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu trabalhador, tu, Yaakov, Jacó, a quem escolhi, está no passado, descendência de Avraham, meu amigo, lembrando aqui, recordando todo o planejamento que o Eterno possuía e que ele compartilhou com Avraham, inserindo Abraão dentro desse projeto, dentro desse planejamento. Então, Yaakov, ele está tão inserido no planejamento do Eterno quanto Avraham Avinu, tanto quanto Abraão. Por isso, Avraham é citado aqui, Abraão é citado aqui. Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis o meu servo a quem sustenho, ou seja, a quem suporto, dou suporte. O meu eleito, a quem tenho toda a alegria, toda a satisfação. Tenho nele o meu ruach, o meu sopro, e ele fará justiça às nações. Shemot, Êxodo, capítulo 6,
capítulo 19, versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, de Kohanim, e uma nação específica, uma nação exclusiva. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Esse episódio é o episódio que o Eterno ordena a Moshe Rabbeinu, a Moisés, a esclarecer o seu padrão para todo o povo de Israel. Ok? Quando nós vamos para a documentação nazarena, para a carta do Rabino Kefa, do Rabino Shimon Bar Yonah, mais conhecido como Pedro em português, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 8, nós temos o seguinte: e a pedra de tropeço, o Mashiach, é pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem no testemunho do Mashiach, no testemunho do Messias, tropeçam na palavra, tropeçam na Torá, por serem desobedientes, ou seja, é a natureza desses perversos. Desobediência à Torá. Se fossem obedientes à Torá, estariam depositando a sua confiança no Mashiach, no verdadeiro Messias. Yeshua ben Yosef. Porém, a natureza deles é desobediente. Por isso eles tropeçam na Torá, tropeçam na palavra. Todavia, para isso também foram destinados. Então, nós temos aqui a primeira característica. A primeira configuração citada aqui é dos Bnei Rosher, dos filhos das trevas. Eles tropeçam na palavra do Eterno por serem desobedientes, sua natureza é desobediente. E essa natureza é desobediente porque eles foram destinados para tal propósito. Ok? Já no versículo 9, nós temos o seguinte: porém, vós, ou seja, Israel, o povo de Israel, ou seja, o remanescente, o que obedece à Torá, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação específica, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas, não só por voz, mas no comportamento, proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas, ou seja, do exílio, para a sua maravilhosa luz, ou seja, para a redenção, a Geulah. Isso está diretamente conectado com todos os textos que nós passamos agora há pouco, inclusive Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação específica. Essas são as palavras que dirás ao povo de Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Então, meus amigos, a verdadeira teshuvá é essa, que é um princípio que possibilitou a criação do mundo, um dos 7 princípios. A verdadeira teshuvá, o verdadeiro retorno eterno, a verdadeira conversão eterna, leva a pessoa para o padrão estabelecido na Torá, o padrão estabelecido na Torá, pelo Eterno. Então, em primeiro lugar, nós temos reconhecer a majestade divina. Vamos recapitular tudo que nós aprendemos até agora, até essa parte última do nosso estudo. Primeiro, reconhecer a majestade divina, Hod Elohi, a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus. Reconhecer que o Eterno é soberano. O conceito de soberania é absoluto, e absoluto com exceção não é absoluto. Seria uma porcentagem de 99,9%. Então, se falta 1% ou 0,1%, então não é absoluto, então não é todo poderoso. É poderoso até tal ponto, até tal medida. Ok? E essa não é a situação do Eterno. O Eterno é absoluto, todo poderoso. O Eterno é soberano. Então esse é o princípio. Reconhecer a Hod Elohi, a Ribonut Shel Elohim, ou seja, a soberania de Deus. Segundo, se arrepender dos Hatatim. Nós nos arrependermos dos nossos pecados, dia após dia. Nos arrependermos dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus sentimentos, dos nossos más atitudes, das nossas atitudes negativas. De buscarmos corrigir
refinar as nossas midot, os nossos traços de caráter, mediante ao que está estabelecido na Torá, e não conforme literaturas escusas, literaturas fora da Torá, livros fora da Torá, ensinamentos fora da Torá. Todo esse processo é como está estabelecido na Torá. Terceiro, união com os Haverim do Am Israel, união com os nossos irmãos e amigos do povo de Israel. Trabalhar em função do Maluchut Elohim, do reino de Deus, através de uma vida com a Kehilá, com a comunidade, na sinagoga. Então, assim como ocorreu com Abraão, assim como ocorreu com Yitzhak, com Isaac, assim como ocorreu com Yaakov, assim como ocorreu com Yosef, na vida de José, toda teshuvá, todo retorno eterno, toda conversão eterna, toda conexão verdadeira com Deus, leva o indivíduo a viver uma vida coletiva com o eterno. Perdão, uma vida coletiva com a comunidade do povo de Israel. Não existe conversão aonde a pessoa não está inserida numa sinagoga, numa comunidade. Toda conversão verdadeira leva o indivíduo a viver uma vida coletiva, uma vida comunal, uma vida em comunhão com seus irmãos e amigos da sinagoga, da comunidade. Ok? Esse é o padrão estabelecido. Se a pessoa estiver fora do padrão, ela está fora da Torá, ela está à margem da Torá Sagrada. Ela leva uma vida marginal diante do Eterno. Ok? Não adianta a pessoa escrever coisas bonitinhas, textinhos de biscoitinho da sorte, na internet, nas redes sociais. Se ela não está inserida na Torá, se ela não vive uma vida comunal, distante da vida comunal, não estuda com seus irmãos e amigos, na sinagoga, é uma pessoa errante, essa pessoa é marginal, está fora da Torá. Ok? Então, não dar ouvidos a essas pessoas, esse tipo de pessoa, é o que a Torá nos ordena. Não darmos ouvido a esses Elilim, esses idólatras, esses rebeldes, ok? Então, tenha um Rav e um Rabino e viva em comunhão com a sua sinagoga. Viva em comunhão com a sua comunidade. Continuando, meus amigos, essa parte final. Como Avraham, Sará e Sará, como Abraão e Sará, em todo o tempo, estiveram cientes de sua missão no mundo, a ponto de tamanha elevação que se esforçaram para alertar, no caso Sará, alertar seu esposo quanto à presença desagradável de Hagar, da escrava Hagar, da serva Hagar, e seu filho Ismael, e garantir a integridade da promessa de Isaac. Todas as atitudes de Sará, esposa de Abraão, foram em virtude do nível elevado de consciência que ela obteve por parte do Eterno, ainda que o próprio Abraão tivesse estranhado algumas atitudes de sua esposa Sará. Com isso, a Torá nos instrui sobre a vitalidade de uma pessoa, de um indivíduo, em processo de conversão, de retorno ao Eterno. Investir todos os seus esforços no estudo da Torá para que compreenda o seu propósito na qualidade de Binei Or, de filho da luz, de Ben Or, de filho da luz, ou de filha da luz. Então, todo investimento que a pessoa puder fazer, toda a saúde que a pessoa puder exercer, desempenhar, se esforçar no estudo e na prática da Torá é pouco. Então, é necessário investimento, tempo, dinheiro, saúde, todos os recursos no aprendizado e na prática da Torá. Ok? Assim como fizeram Abraão e Sará. Muitas pessoas à margem da Torá, mesmo que externamente pareçam convertidas ao Eterno, preste atenção, na verdade estão, muitas delas, entupidas de avodazará, de idolatria. Inclusive as suas mentes, a sua mentalidade, trabalham em função da sitrahara, ok? De uma influência perversa. E por sua vez questionam sua condição atual diante do Eterno. Ou seja, apesar de viverem
num cotidiano, numa rotina afastada da Torá, eles ainda têm o descarate de questionar o Eterno pelas adversidades que eles passam. Ora, eles possuem uma mentalidade fora da Torá, palavras fora da Torá, estudam literaturas, livros, conhecimentos fora da Torá, se ocupam com questões fora da Torá, e ainda assim buscam questionar o Eterno no sentido de deboche, no sentido de culpabilizar o Eterno pela falta de caráter deles. De uma forma ou de outra, é o que eles fazem continuamente. Então precisamos prestar muita atenção para que nós não nos tornemos iguais a essas pessoas. Então, esse tipo de pessoa questiona a sua condição atual, distante do Eterno, inclusive confundindo suas atividades profissionais, interesses matrimoniais, dentre outros, como se esses ambientes significassem integralmente a motivação da existência delas. O resultado é que seu estado emocional, tanto transcendente, tanto espiritual quanto psíquico, físico e financeiro, entram numa espiral de colapso, entram num caos onde o abismo chama outro abismo. Ou seja, existem pessoas que, por não conhecerem a Rebonut Shel Elohim, a soberania de Deus, e não aplicam a soberania de Deus no seu dia a dia, elas acham que a missão de vida delas depende da profissão que elas têm. A pessoa trabalha com música. Olha, se eu não tiver sucesso como músico, trabalhando como músico, como musicista, então eu não sei qual é o meu propósito nesse mundo. Ou seja, se eu não for um médico, se eu não exercer a profissão de médico, que eu gosto, a profissão a área da medicina, então eu não sei qual é o meu propósito no mundo. Ou seja, a profissão para a pessoa, para esse tipo de pessoa, de mentalidade precária, se ela não estiver dentro daquilo que ela almeja profissionalmente, então ela não tem propósito substancial real no mundo. Se ela não tiver casada, se esse tipo de pessoa não tiver casado com uma determinada pessoa, com um determinado cônjuge, logo elas se sentem sem sentido nesse mundo, sem um propósito real, substancial nesse mundo. Então, a existência dessas pessoas depende da profissão e do tipo de relação matrimonial, do tipo de cônjuge que elas têm ao seu lado. Ou seja, é uma coisa em detrimento da outra. Quando, na verdade, o princípio existencial, a motivação fundamental, que faz com que a existência seja possível, é que o Eterno é soberano. E ele planejou e executou toda a realidade que vivemos. Esse é o princípio. Esse é o princípio da dádiva. Esse é o motivo de todas as coisas. O Eterno. O Eterno é a chave não somente interpretativa da Torá, como ele é a chave analítica para o nosso dia a dia. Abraão e Sara, percebendo isso, tomando conhecimento disto, aplicaram e obtiveram sucesso em todas as áreas das suas vidas. No conjunto da obra, não somente em algumas áreas específicas. Então é necessário tomar conhecimento da soberania do Eterno e aplicar esse conhecimento conforme a Torá no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Finalizando, comenta o Tanar, também em Tehillim, Salmos 139. Salmos 139. Vamos ler juntos. Salmo 139, versículo 2 ao 6. Nós temos o seguinte:
para elucidar até esse ponto último que nós chegamos do nosso estudo. Salmo 139, versículo 2 ao 6. Tu sabes quando me assento? Adonai, tu me provaste e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe discerne minhas inclinações, as minhas tendências, as minhas intenções. Examina as minhas atividades diárias. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos que antes que eu fale uma só palavra, Adonai, tu já conheces tudo sobre elas. Tu me tens guarnecido, protegido tanto por trás quanto pela frente. Tanto naquilo que nós conhecemos quanto naquilo que nós desconhecemos. Tanto no oculto quanto no revelado. Tanto no passado quanto no presente. Estendes tua mão sobre mim. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim. É elevado demais para que eu o alcance. Então o salmista está dizendo o seguinte: olha, sabendo eu que o Eterno é soberano, isso faz total diferença no meu dia a dia, no meu cotidiano. Ou seja, todo o meu proceder no cotidiano, na rotina, depende desse conhecimento de que o Eterno é soberano. Por quê? O Eterno está no controle de todas as situações, de todas as ocorrências da vida. Ele não só planejou a vida, como também me inseriu dentro desse planejamento. Cabe a mim tomar uma atitude e obedecer ao Eterno naquilo que ele me incoube como missão nesse mundo. E a missão nesse mundo não é a missão profissional. Não é a missão que vive em torno da profissão, em torno da vida matrimonial, da vida em família. É no conjunto da obra, é no todo. O Eterno está por toda parte. A sua vontade, o seu planejamento, conforme nós estudamos aqui desde o início da aula, está permeando toda a existência. Não tem para onde fugir. O Eterno conhece o pensamento, o Eterno formula as palavras, o Eterno é fonte de todas as coisas, a origem de todas as coisas, é força motriz que move todas as coisas. Por trás de todas as ocorrências está a vontade do Eterno, o seu planejamento, conforme o salmista declara em Salmo 139, versículo 2 ao 6. Então cabe a nós, cabe ao indivíduo, aplicar essa sabedoria, aplicar o conhecimento de que o Eterno é soberano em todas as regiões e áreas da sua vida, do seu cotidiano, da sua rotina. Os nossos sábios comentaram, inclusive, no Talmud: abre para mim uma abertura como a ponta de uma agulha, e eu abrirei para ti uma abertura como a abertura de um salão. No Midrash Shir al-Shirim, Rabá, capítulo 5, verso 2, está explicado que Deus diz a Israel, ao povo de Israel: meus filhos, abram para mim uma abertura de arrependimento, como a ponta de uma agulha, ou seja, como uma pequena agulha, e eu abrirei para vocês aberturas que terão vagões e chifres passando por ela. Ou seja, o Eterno exige de nós o mínimo. O mínimo da nossa responsabilidade, da nossa participação, do nosso exercício contínuo, do nosso serviço diário. E Ele abrirá para nós toda uma realidade em consequência disso. Em consequência de um mínimo de responsabilidade nossa na prática dos mandamentos. Quando andamos no caminho de Hashem, quando andamos no caminho da Torá, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas pretensões e atitudes passam a estar vinculados à Torá, ao padrão, no estudo e prática corretos das mitzvot, dos mandamentos, exatamente como comenta o Rabino Shaul Hashaliach, o Rabino Paulo, na carta aos Romim, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30, para a finalização do nosso estudo. Estamos a 1h14, vamos finalizar agora. Vamos abrir juntos em carta
Igeret Haromim, carta à comunidade judaica em Roma, capítulo 8, versículo 28 ao 30. E nós vamos alcançar agora a plenitude do nosso estudo de hoje. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30. Porque Adonai cumprirá a sua vontade na terra, ou seja, o seu planejamento se cumprirá na terra, ou seja, alcançará sua finalidade no mundo físico. Com certeza, sem dúvida alguma. E sem demora, ou seja, isso não vai ser postergado. Isso, aliás, vai ser abreviado, conforme outras referências aqui, tanto no Tanakh Sagrado, na Bíblia Hebraica, como também na literatura nazarena, nos textos nazarenos, nos Ketuvim Netzarim. Continua. Além disso, como Yeshayahu Isaías disse anteriormente, se Adonai Tsevaot, o Eterno dos Exércitos, não nos tivesse deixado uma semente, nós nos teríamos tornado como Sodoma, estaríamos parecidos com Amorá, como Sodoma e Gomorra, ou seja, toda a conjuntura, toda a configuração de Sodoma e Gomorra, que levaram Sodoma e Gomorra a serem destruídos, essas localidades serem destruídas, na mesma circunstância. Se o Eterno não nos tivesse deixado uma semente. Portanto, o que devemos dizer? Devemos dizer isso. Os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça. Mas essa é uma justiça baseada na confiança. Ou seja, o verdadeiro israelita, ele o é, não porque se restringe ao aspecto étnico. Ou seja, você que está em São Paulo, Recife, Maranhão, sul do Brasil, norte do Brasil, nordeste do Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, não importa o continente que você nasceu. Você é de fato um israelita, você é de fato um tzadik, um justo, quando, ou caracterizado pelo estudo e prática adequado da Torá, dando frutos concretos da Torá. Então, a pessoa de fato o é israelita, independentemente da tribo. Quando essa pessoa, homem ou mulher, rico ou pobre, independentemente da classe social, independentemente da etnia, é israelita, é um filho do Eterno, é um filho da luz, quando estuda e pratica a Torá, as mitzvot, adequadamente, aplicando o conhecimento da soberania de Deus no seu dia a dia e na sua rotina. Finalizamos aqui, meus amigos, todo o estudo da Parashá Chayei Sará, nesse momento, que o Eterno possa abençoar a vida de todos, que o Eterno possa nos fortalecer a todos e nos ajudar em toda a missão que nós devemos cumprir nesse mundo. Beshem, Uvizrut Yeshua Mashiach Ben Yosef. Até mais, pessoal.